Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Rita Von Hunt debate se o socialismo não é eurocêntrico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo na tela do vídeo como um QR Code para você contribuir também. Note, o canal Tempero Drag, nosso querido camarada Gui, Rita Von Hunt, lançou um vídeo que é parte de uma série muito boa de ABC, do marxismo, dos debates políticos e tal, em que Rita debate se o socialismo não é eurocêntrico. Achei o vídeo muito bom, coloca na tela, Maxwell, por favor, é um vídeo que todo mundo tem que assistir. Eu não vou fazer um react aqui, Por que não? O argumento central, inclusive só um parênteses, não sei se vocês estão ligados nisso, mas o canal Tempero Drag é o maior veículo comunicativo marxista do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, assim. Não tô falando de esquerda, progressista, por exemplo. Progressista, o ICL é maior em termos de audiência, de alcance e tal, do que o canal Tempero Drag. Mas em termos marxistas, o canal da Tempero Drag, da Rita Von Hunt, é o maior veículo de comunicação marxista do Brasil, em termos de número de alcance, acessos, público, e por aí vai, Acho que um dado para se registrar, porque às vezes quando a galera inclusive vai falar de youtubers marxistas e tal, eu vejo muita gente que acaba esquecendo do Tempero Drag, o que é muito doido, porque é somente o maior de todos, assim, entre nós, e na comunidade de youtubers, comunicadores marxistas. Pois bem, o argumento central que Rita Von Hunt coloca é o seguinte, veja, o capitalismo, ele é, infelizmente, universal, O capitalismo ele se expandiu universalmente, ele nasce na Europa dentro de um contexto de um sistema mundial montado pelo colonialismo, no comércio tricontinental, Europa, África e Américas, com controle europeu, baseado no colonialismo, na escravidão e tal, no processo de acumulação primitiva. Então ele nasce na Europa, mas ele se expande globalmente. Então, em alto nível de abstração, existe capitalismo, propriedade privada dos meios de produção, extração de mais-valia, Estado burguês, direito burguês, conflitos de classe em todos os países do mundo. Porque, com pequeníssimas exceções, o mundo inteiro hoje é capitalista. Nesse sentido, se todo mundo é capitalista, se o mundo, o globo terrestre é capitalista, a crítica da economia política de Marx tem uma validade universal, dado que onde existe capitalismo, existe, por exemplo, extração de mais-valia. Perfeito? Então, assim, há um elemento de universalidade intrínseco na teoria marxista, sabe? Ponto pacífico. Existe capitalismo no mundo todo. Onde existe capitalismo, em maior nível de abstração, a gente vai achar sempre Estado burguês, propriedade privada dos meios de produção, extração de mais-valia, apropriação privada da riqueza socialmente produzida e etc. O argumento que Rita apresenta é que, em síntese da síntese, quase vulgarizando, é esse. Vamos ver. Vejam o vídeo completo lá no canal Tempero Drag. Assim, a síntese é essa. E veja, esse argumento ele é bom, só que ele tem uma validade muito mais teórica do que um plano histórico. Embora Rita cite Thomas Sankara, Mao Zedong, José Carlos Mariátegui, por aí vai, para mostrar de exemplos históricos de lideranças marxistas na periferia do sistema capitalista, Mao Zedong na China, Ásia, Thomas Sankara na Burkina Faso, África, Mariátegui no Peru, América do Sul, América Latina e por aí vai. Esse caminho eu acho válido, só que tem uma questão, que dá para você beber da crítica marxista, da crítica da economia política ao capitalismo, ser socialista e não ser marxista. Imagino eu, inclusive, que sabendo disso é que o título do vídeo da Rita Von Hunt é muito preciso. O socialismo não é conceito ocidental? O socialismo não, porque o socialismo é uma proposta teórico-política derivada da crítica do sistema capitalista. Essa proposta, ela pode ter influência da teoria marxista e não ser marxista, tá ligado? Então, vamos pegar dois exemplos clássicos. O José de Castro tinha influência do debate marxista? Com certeza. Era socialista? Com certeza também. Era marxista? Não, tá ligado? Não. Darcy Ribeiro tinha uma influência gigantesca do debate marxista? Com certeza. Era um socialista? Sem dúvida nenhuma. Um revolucionário? Com certeza. Era marxista? Não, também não. Então, assim, é possível você se apropriar da crítica da economia política do capitalismo
produzido pelo marxismo, você ser socialista e você não ser marxista. Percebe? O marxismo, inclusive, a partir da Revolução Russa, ele provocou um fenômeno que é muito curioso, né? Antes de Marx e Engels, existiam várias e várias vertentes do socialismo. Acaba que com o marxismo a coisa fica mais ou menos resumida a anarquistas e comunistas. Sendo que os comunistas marxistas, né? Eles acabaram meio que tomando quase que um monopólio da compreensão do que é socialismo. Então é muito difícil, especialmente nos dias atuais, pensar um socialismo que não fosse marxista, que não seja marxista. Mas tinha antes de Marx e Engels, após, durante uma parte, inclusive, substantiva do século XX. Então, por exemplo, Saint-Simon, antes de Marx e Engels, era um socialista. E no começo do século XX, você tinha vários socialistas saint-simonianos ainda. Hoje em dia isso acabou, não existe mais basicamente em canto nenhum da Terra. Só que eu gosto de fazer esse debate se o marxismo é eurocêntrico ou não, se a proposta socialista é eurocêntrica ou não, por um prisma histórico. No meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, eu desenvolvo a seguinte reflexão. O processo de descolonização afroasiático é um evento histórico de proporções gigantescas, porque depois de 300 anos de avanço quase que ininterrupto do colonialismo, a humanidade passa a viver uma tendência contrária e é impossível explicar esse processo de descolonização sem falar da teoria do imperialismo de Lenin. Então veja, o argumento que eu gosto de usar e que eu reconstruo no livro, fazendo debate sobre o marxismo africano, é que, bicho, quando vem a Revolução Russa, e eu já debati isso várias vezes no canal e está debatido em detalhes no livro, a Batalha pela Memória, os bolcheviques realizaram um processo, aliás, lideraram um processo revolucionário que não era só socialista, era também anticolonial. Anticolonial do ponto de vista interno, do colonialismo interno da Rússia czarista, dos grão-russos, que era a nacionalidade dominante, contra mais de 40 nacionalidades oprimidas. Então, era anticolonial do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. A Internacional Comunista, o Terceiro Internacional, ela surge como uma ruptura no movimento operário europeu e mundial, em que, ao contrário da Segunda Internacional, ela se propõe a ser radicalmente anticolonial. E a União Soviética faz uma propaganda, uma agitação intensa nas colônias, né, afroasiáticas para a libertação, né, para a rebelião anticolonial dos povos dominados, né. Nesse processo, a teoria do imperialismo de Lenin acaba sendo a explicação teórica e, consequentemente, proposta política de maior alcance global para explicar o domínio dos povos colonizados e formular uma proposta de emancipação. É muito louco você pensar que quem deixou famoso os termos países coloniais, semicoloniais e dependentes, o que é uma marca do debate global do pós-Segunda Guerra Mundial, foi Lenin. No livro Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, Lenin faz uma tipologia, ainda que não debata tão profundamente, entre países coloniais, semicoloniais e dependentes. Como países dependentes, Lenin dá o exemplo da Argentina da época, né? Que era um país do ponto de vista jurídico e político independente, mas dominado a partir de vários canais financeiros, econômicos e diplomáticos pelo capitalismo inglês. Então, é Lenin que dá essa compreensão. Aliás, quando Lenin lança seu livro sobre a teoria do imperialismo, quando acontece a Revolução Russa e a criação da Internacional Comunista e toda a propaganda anticolonial derivada disso, né, você tem uma contra-tendência de impacto global que, ao invés de justificar o colonialismo pela suposta superioridade racial das populações brancas europeias, pensa o colonialismo como aspecto de dominação. Alguém pode dizer assim, Jones, mas já tinha antes de Lenin quem defendesse isso. Tinha uma porrada de gente. Jones, mas já tinha antes de Lenin quem falasse em países coloniais, semicoloniais independentes. Tinha também uma porrada de gente. Mas, Jones, o próprio termo imperialismo não foi criado por Lenin. De fato, Lenin, inclusive, cita o liberal Hobson, que escreveu um livro sobre imperialismo que foi de muita influência. Mas o fato concreto é que se difunde no mundo uma compreensão histórico-econômica e política sobre o que é colonialismo, se desloca o debate do racismo científico e do determinismo geográfico para relações de poder a partir da teoria do imperialismo de Lenin e
é muito difícil, eu diria até impossível, você achar um líder de descolonização afroasiática e do plano da América Latina, um líder de um processo político que se propunha a enfrentar a dependência e o subdesenvolvimento, que não tivesse a teoria do imperialismo como base para sua ação política e seu pensamento, ainda que não fosse marxista. Atenção, ainda que não fosse marxista. Mas assim, o debate sobre imperialismo, a compreensão de que os expedientes coloniais da Europa Ocidental e depois, né, dos Estados Unidos e do Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, são parte de um processo de exploração global, de expansão capitalista imperialista, e que não tem nada de missão civilizatória, de integração de povos, de ajudar os povos ditos atrasados e primitivos. Isso se consolida enquanto uma leitura hegemônica global dos povos dominados a partir da teoria do imperialismo de Lenin, percebe? Não é à toa o fato de que boa parte dos líderes e organizações anticoloniais do século XX ou eram marxistas, ou tinham boas relações com o marxismo, ou quando não lideravam os processos políticos, quando a liderança do processo de descolonização, de emancipação nacional não era marxista, você tinha uma presença marxista fortíssima, que inclusive, em vários casos, depois acabou sendo perseguida, exterminada, os marxistas presos, assassinados, exilados e por aí vai. Então, por exemplo, hoje quando a gente pensa no processo de emancipação, de descolonização do Iraque, da Síria ou da Líbia, ninguém fala de marxista, mas tinha marxistas com uma presença importante ali, é que depois passaram o cerol neles, infelizmente. Mesma coisa do Egito, do Nasser. O fato do Nasser ter perseguido os marxistas depois é até bem mais conhecido, assim. É um processo bem mais falado. Do mesmo jeito que o processo de emancipação do Irã e de busca por uma autonomia nacional na época do governo do Mohammad Mossadegh, a participação dos comunistas também é mais conhecida. Mas assim, até em processos em que a direção não foi dos comunistas, a força, a presença dos comunistas era gigantesca. Um exemplo clássico, assim, muito se fala da independência da Índia, né? Como se a independência da Índia fosse fruto de uma política de não violência liderada pelo Mahatma Gandhi. A revista Ópera soltou recentemente um texto sobre o mito de que a luta pela independência da Índia foi guiada por uma estratégia de não violência, foi não violenta. Leia, bota na tela, Maxwell, assim, gente, texto fantástico, viu? Leiam, por favor. E aí, por exemplo, esse texto está falando do papel importantíssimo dos comunistas. Já outros processos foram liderados diretamente por comunistas, né? Como é o caso da própria Revolução na Burkina Faso, Thomas Sankara, a descolonização dos países dominados por Portugal, né? E aí temos ali o Amílcar Cabral, o Agostinho Neto, o Samora Machel. Em Gana, o Kwame Nkrumah era comunista. Na Coreia, né, o Partido do Trabalho da Coreia marxista-leninista, o Kim Il-sung. Na China, o Partido Comunista Chinês, com Mao Zedong. No Vietnã, o Partido Comunista do Vietnã, com Ho Chi Minh Giap. E vários outros líderes, inclusive, que eram próximos do marxismo, né? Eram próximos do marxismo e que, inclusive, chegaram a ser comunistas, marxistas, e que depois, por uma série de questões, se afastaram. É o caso, por exemplo, do Nelson Mandela. Nelson Mandela era comunista, viu, gente? Atenção. Ele se afasta do movimento comunista depois, mas Nelson Mandela era comunista. Ou do Ben Bella, da Argélia, que também era comunista, mas depois há um processo de afastamento. No caso do Ben Bella, inclusive, tem até um debate se era mesmo. Eu acho que era, mas enfim, é uma polêmica. Fato concreto é que no pós-Segunda Guerra Mundial, veja, meu amigo, era muito difícil. Mas muito difícil mesmo você não vê uma influência em todo canto do mundo do debate marxista sobre imperialismo. E aí, desse debate marxista sobre imperialismo, é que se desdobra na América Latina a teoria marxista da dependência, na África os debates sobre neocolonialismo, né, em que é marcante, por exemplo, isso está bem expresso no livro que eu lancei junto com Gabriel Lande, né? Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista. A gente registra ali o debate sobre neocolonialismo. Nos Estados Unidos, no gueto negro dos Estados Unidos, particularmente materializado nos Panteras Negras, mas não só, está ali desenvolvido também uma teoria do imperialismo
para compreender a situação da população negra nos Estados Unidos. Você tem também debates sobre o nacionalismo terceiro-mundista, anti-imperialista no mundo todo, né? Dentro daquele debate sobre terceiro-mundismo, sobre o movimento dos não alinhados, está diretamente colocado o debate leninista sobre imperialismo, desenvolvendo ele para contextos específicos. Então, veja, é muito difícil você achar qualquer processo relevante no século XX que não está ali nas fontes teóricas, qualquer processo relevante de emancipação nacional, de luta anticolonial, de descolonização, que não esteja ali envolvido como parte do processo o debate leninista sobre imperialismo e luta anti-imperialista. Sim. E aí, meu querido, minha querida, veja, goste ou não. Ah, não, Jones, eu sou decolonial. Não, tudo certo, perfeito. Assim, agora você não pode ignorar que os processos de luta anticolonial em toda a periferia do sistema capitalista tiveram um papel central da teoria do imperialismo. Você pode achar que essa teoria não serve mais hoje, direito seu. Mas você não tem o direito de ignorar. Você não pode, por exemplo, chegar e dizer assim, não, Thomas Sankara era decolonial, Fanon era decolonial. Não, não era não. Era marxista-leninista e partia da teoria do imperialismo de Lenin. A Mariátegui era decolonial. Não era não. Era marxista-leninista e partia da teoria do imperialismo de Lenin. Aí, você pode fazer um debate sobre o desenvolvimento disso, as derrotas do século XX e tal. Agora, sim, você não tem o direito de ignorar que o grande marco teórico de desenvolvimento das lutas anticoloniais, com inovações e contribuições em cada realidade nacional e regional, é a teoria do imperialismo de Lenin. Então, assim, veja, a primeira coisa, você não pode dizer que o marxismo é necessariamente, intrinsecamente, eurocêntrico, coisa de branco, coisa da Europa. Assim, essa afirmação é insustentável. Ela é no limite ignorante, inclusive, assim. Talvez, com muita boa vontade, uma pessoa marxista se colocando muito disponível para ouvir, para construir um consenso, a gente pode dizer assim, que o marxismo, no século XIX, partia de uma problemática que era muito eurocentrada. Dá para debater isso, percebe? Dá para debater isso. Com muita simpatia, com muita boa vontade, por aí vai, né? O marxismo no século XIX. Agora, não é lícito, não é possível, não é aceitável, não é honesto, não é ético você debater o marxismo desconsiderando o que é que foi o impacto da teoria do imperialismo de Lenin e, consequentemente, da compreensão marxista-leninista do desenvolvimento do capitalismo no século XX e nos processos de luta anti-imperialista e revolucionária na América Latina e de luta anti-imperialista e anticolonial na descolonização afroasiática. Simplesmente assim, não dá, sabe? Não dá. É inaceitável, é bizarro, é grotesco, é você querer falsear quase 50 anos de história, sabe? Ah, não, mas porque Fanon era decolonial, mas porque não sei quem era decolonial, porque não sei quem era... Não, não era não, era marxista-leninista, sabe? E aí é necessário explicar a força que teve a teoria do imperialismo de Lenin, sabe? E aí a gente passa de um debate teórico sobre os impactos da Revolução Russa no mundo, sobre a importância da Internacional Comunista, sobre a importância do fato de que a União Soviética, nos anos 30, tinha proibido a eugenia e colocado na Constituição que racismo era crime, sobre o fato de que a União Soviética, em 1930, tinha fundado a Escola Stalin, com o nome de Stalin, gente, a Escola Stalin, para formar quadros para a luta revolucionária do continente africano. E já nos anos 30, no sistema universitário da União Soviética, começa a se desenvolver uma escola de estudos sobre a África, que visava questionar os mitos do colonialismo, o impacto da vitória soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Enfim, todos esses elementos, sabe? Dá pra gente debater para achar a explicação. Agora, é fato, é inegável que na segunda metade do século XX é impossível falar de luta anticolonial sem falar da teoria do imperialismo de Lenin e, consequentemente, do marxismo. É fato inegável. Fato inegável. Então é necessário, inclusive, uma companheira me perguntou no vídeo do Instagram qual é a minha crítica às teorias e abordagens decoloniais e pós-coloniais. Veja, não todas, né? A Spavik, por exemplo, no livro Pode o Subalterno Falar,
é muito honesta no debate que ela faz. É inclusive um bom livro, viu, gente? Mas tem muitas abordagens decoloniais e pós-coloniais que partem de uma falsidade histórica. Que falsidade é? É fingir que não existiu o marxismo-leninismo como uma força anticolonial no globo terrestre inteiro no século XX. Então é partir de um pressuposto que a crítica ao colonialismo, ao eurocentrismo, ao epistemicídio, qualquer coisa que você quiser, começou no final dos anos 70, começo dos anos 80. Nas universidades, inclusive, dos países centrais do capitalismo. Então, assim, isso pra mim é inaceitável. Aí a gente tem um problema mesmo, assim, sabe? A gente tem um problema quando alguém tenta colocar Fanon como decolonial, não era marxista, não tenta colocar, por exemplo, Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos foi o pioneiro decolonial. Não foi não. Ele era nacionalista, né, ligado depois à tradição trabalhista e tal, e não era decolonial não, ele fazia crítica ao eurocentrismo, tá ligado? A alienação da realidade nacional a partir das ideologias eurocêntricas, da importação à crítica de ideias do centro do imperialismo, mas não era decolonial, Maria Trigo não era decolonial, a Amílcar Cabral não era decolonial, assim, a tradição decolonial surge depois, e aí todo o direito do mundo para alguém da tradição decolonial reivindicar essa tradição anticolonial marxista. Agora eu tenho que reivindicar dizendo, eu, que não sou marxista, se for o caso, eu reivindico também essa tradição marxista, porque no século XX ela teve uma importância muito grande, percebe? Então meu problema é um problema de apagamento histórico, eu não aceito apagamento histórico. A gente vai brigar se você chegar para mim e dizer assim, Fanon começou o decolonial. Não, Fanon era marxista, anticolonial, bebendo diretamente da teoria do imperialismo de Lenin. Não era decolonial. A colonial veio depois, em outro contexto, inclusive fora dos processos de lutas revolucionários, concretos, né? Já vem de uma construção muito mais acadêmica, entende? Então, faça essa contribuição para a gente não só pensar como o marxismo não é essencialmente eurocêntrico, desde uma perspectiva de que o capitalismo é um sistema universal e, portanto, há uma universalidade na crítica da economia política marxista, como também o fato de que na história, quando a gente fala de luta anticolonial, é impossível não falar do marxismo, em particular da teoria do imperialismo de Lenin. Isso se a gente quiser fazer um debate sério e qualificado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.